Investir em qualidade do atendimento, afinal, pode melhorar a experiência do seu cliente? Pois esse é o tópico da nossa live de hoje, que vai ser junto com a Ana Cláudia Mandolese Pádua, que é psicóloga, consultora e também avaliadora líder do staff do IPS. Vamos dar as boas-vindas aqui a todos que estão entrando, a Ilane, Melanie, Vivian, Vanessa, Moema, Edu, Douglas, enfim, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde para a noite. Aliás, noite já, né, no Brasil, aqui na Austrália é de manhã. Vamos ver se eu consigo aqui já chamar a Ana Cláudia para conversar com a gente. Deixa eu ver aqui. Ana, dá um oi para eu verificar se você já aparece para mim. Já. Todos muito bem-vindos. Bom, a qualidade do atendimento, né, é um tópico que interessa a todas as organizações de saúde, não só hospitalares, interessa a clínicas, interessa a bancos de sangue, laboratórios. Boa noite, Ana. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez a mais uma live do IBS. Você que é participante ativa das nossas lives aqui sempre, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ana, vamos começar. Começar te apresentando. Então, a Ana, né, como eu falei, para quem está chegando, ela é psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas, é consultora, é avaliadora líder do staff do IPS há muitos e longos anos. Então, experiência não falta para Ana ter essa percepção clara, né, o julgamento claro do quanto a experiência do cliente impacta nas organizações de saúde, não só no paciente, no cuidador, óbvio, mas impacta também em sustentabilidade, em retenção, né, desse cliente, principalmente se a gente está falando, né, de clínicas ambulatoriais que muitas vezes tem que acompanhar esse paciente por longa data. Então, Ana, começando aqui o nosso tópico, explica um pouquinho para a gente como é que esse atendimento ao cliente tem que ser privilegiado, o quanto ele é importante para esses diferentes perfis de organizações. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite do IBS, a confiança mais uma vez. E é um prazer aqui estar falando com vocês, compartilhando um pouquinho aí das nossas figurinhas aí que a gente vê em instituições afora, em todo esse Brasil. E esse assunto, quem me conhece sabe que brilha os olhos, é um assunto aí com muito propósito no coração, realmente. Por que é tão importante a gente falar desse tema, né? Qual é o grande diferencial disso para as instituições de saúde, né? Conforme a sua pergunta. Então, vamos pensar. Hoje, cada vez mais, o mercado de saúde, ele tem ficado aí na mão de grandes players, né? E aí, como é que a gente sobrevive nesse mercado? Então, o diferencial do paciente, o seu poder de escolha, o porquê a instituição X ou a instituição Y, vem muito relacionado à experiência que ele vive a partir da sua jornada naquela instituição. Ou mesmo que ele não tenha vivenciado diretamente a instituição, aquilo que ele ouve falar das pessoas que ele confia, que já, por algum motivo ou outro, já participaram de uma jornada naquela instituição de saúde, ou em outra, enfim, o famoso boca a boca, né? Acho que diz muito, né, nas relações de confiança. E, obviamente, que uma coisa é a gente escolher estar no shopping, sei lá, vou comprar uma roupa, escolho esse shopping ou outro shopping. E outra coisa é a gente escolher onde a gente vai cuidar realmente da nossa vida, né? Ou da vida de quem amamos, seja nosso filho, pai, mãe, familiar, enfim. Então, o serviço de saúde por si só, ele tem essa característica do vínculo de confiança tão fundamental. E a gente consegue conquistar realmente o vínculo de confiança através do quê? Da experiência. E a experiência vem das interações humanas, né? Eu posso ter ali a, a melhor especialidade, a tecnologia, enfim, tudo isso facilita, tudo isso é preconizado, mas e a interação humana, né? O ponto de contato ali que te faz escolher por uma instituição, entrar nessa jornada, caminhar essa jornada, né, de forma mais leve ou mais pesada, e principalmente aquilo que pós-jornada, né, o pós-alta, o quanto você se sentiu aí tendo a sua linha de cuidado continuada, né, sendo realmente assistido e não, nossa, estou de alta e agora o que eu faço, né? Aquele pânico que a gente sabe que muitos pacientes têm no momento que tem que se cuidar sozinho, não foram preparados para esse autocuidado, ou a sua própria família, enfim. Então, eu acho que tudo isso são pontos que vão muito além só da notinha do NPS, né? Se ele recomendaria, se ele está fidelizado ou não, mas na prática, o que isso demonstra, o que isso reflete, né? Algo que a gente precisa
realmente pensar e trazer para essa pauta aqui. Exatamente. Durante muitos anos, né, durante décadas, na verdade, as organizações de saúde focaram muito em investir em avaliação da satisfação, né, do seu cliente. E de um pouquinho mais anos para cá, a gente tem falado, né, em avaliar a experiência, inclusive no último manual da ONU, isso até se tornou um requisito obrigatório, né, para as organizações do manual. Explica um pouquinho para o pessoal que está chegando o que, que seria essa satisfação que era mensurada anteriormente e o que, que a gente está mensurando hoje em dia que diferencia a satisfação da experiência. A satisfação ela é muito imediata a eu ter ou não uma expectativa atendida. E aí, não menosprezando nenhum perfil, mas cada um tem a sua história, tem a sua bagagem, sua escolaridade, seu nível social. Então, as expectativas são muito diferentes de uma pessoa para outra. E do quanto ela tem mais ou menos acesso à escolha, acesso ao cuidado, enfim. Então, a satisfação de um pode ser minimamente ser atendido depois de meses de espera na fila, e a satisfação de outro, né, às vezes mais VIP, mais premium, é o nível máximo ali, né, de uma atenção diferenciada, não estar na fila física presencial, enfim. Então, a expectativa ela é imediata a isso, mas não quer dizer necessariamente que ao longo de toda uma jornada de experiência com as suas interações, com todos os seus pontos de cuidado, realmente houve algo que gerasse uma emoção positiva, né? Qual é o legado? O que que eu lembro da minha jornada assistencial de cuidar? Então, satisfação, expectativa imediata, sim ou não, pontual. Quando a gente está falando de experiência, eu gosto muito de uma tríade aí que eu levei como mantra, que envolve muito mais do que só essa expectativa, né? A gente fala um pouquinho mais de sucesso, esforço e emoção, né? Como é que o cliente, paciente, consumidor de saúde, seu acompanhante, o quanto ele teve de esforço na sua jornada? O quanto a gente consegue facilitar esse acesso, esse esforço, desde um agendamento até o entendimento mesmo da sua orientação de alta. O quanto, através de um sucesso manifestado por uma comunicação que realmente foi absorvida, que foi praticada, a gente consegue até gerar mais valor em saúde, e ele ter também essa percepção de que ele realmente participou do cuidado, que ele se sentiu realmente bem cuidado, e a emoção de todos os seus pontos de contato, de toda essa interação ao longo de todo um caminho aí que foi percorrido, né? Então, como que a gente olha para tudo isso? Então, essa experiência ela é muito maior, ela não é só pontual, ela é sistêmica e ela envolve aí do todo, né? Desde o call center, mesmo que robotizado, como é que essa inteligência artificial, né, interage com o ser humano, até o momento que ele chega no estacionamento, tem ou não, né, maior facilidade para isso, o quanto ele agendou previamente, aguardou por aquele momento, chega lá, o exame estava com um pedido errado, enfim, porque ninguém olhou isso antes, ele até encaminhou o pedido do exame, então, são vários exemplos que vão acontecendo, né, então, vai muito além dessa satisfação imediata, mas o quanto a gente está falando aí de esforço, comunicação, a simplificação, personalização desse cuidado e o que, que realmente ele lembra, né? Se alguém perguntar como é que foi sua internação, como é que foi o seu tratamento, como é que foi seu exame, todo mundo pergunta isso, né? Que seja tomando um café, que história que ele vai contar, né? Dessa jornada que ele percorreu. Então é muito mais do que uma satisfação pontual, né? Que pode até ser um parâmetro para a instituição se nortear e ter uma meta, mas vai muito além disso, né? Mais profundo, digamos assim, nessas interações e contatos. E o que, que seria encantar esse cliente? Entendendo que você está aí todas as semanas avaliando uma organização de saúde diferente, né, como avaliadora líder, você tem contato com instituições que trabalham com excelência. O que, que essas organizações de saúde hoje estão fazendo para que esse cliente saia encantado, né? A gente costuma muito falar do jeito Disney, né, de encantar o cliente. Temos hoje livros, né, que comparam o jeito Disney com a saúde, o que, que é deixar esse cliente encantado, né? Esse brilho nos olhos quando ele for contar essa história. A Disney, né, em toda a sua simbologia, e ela tem aí crescido muito aí dentro desse olhar também para o mercado de saúde, o que está por trás de tudo isso? É a magia desse encantamento, como você mesmo usou na palavra, né? É a magia do surpreender, do se encantar.
E qual é o processo para tudo isso, né? Como se a gente vulgarmente falasse isso como um momento uau. O que é o momento uau para você em saúde, né? É engraçado, né? E veja que isso vai além da sua satisfação, né? Eu esperava ser atendido e minimamente, obrigatoriamente, fui bem atendido. Mas o que é o uau em tudo isso? É o ir além, né? Muitas vezes a experiência em saúde, ela é tão carregada de esforço, de emoção, que ela gera realmente uma experiência ruim. Pode gerar um trauma, uma criança, a gente, adulto, que está internado, que você perde a sua autonomia, o seu travesseiro preferido, você quer dormir e tem ruídos, você quer descansar e estão abrindo a porta, mudou totalmente a sua rotina de horários de medicação, porque foi adaptada até o horário do seu banho para uma decisão que é institucional, e você, naquele seu momento de maior fragilidade, que você está se sentindo extremamente vulnerável, tem que se adaptar a tudo isso. Claro que existem processos envolvidos em tudo isso, e a gente está falando também algumas questões aí relacionadas à segurança. Mas como é que pode ser o uau de tudo isso? Como é que eu consigo ressignificar essa experiência ruim do estar internado, do receber um diagnóstico, sei lá, de câncer, um diagnóstico de paliatividade, de terminalidade? É uma experiência ruim. E como é que eu torno isso, mesmo que o desfecho seja negativo, um óbito, mas uma experiência positiva ao longo de toda essa jornada? É isso que a gente começa a perceber. O que é o momento uau de tudo isso? Como é que eu consigo me antecipar à necessidade de um paciente, por exemplo? Ah, eu tô lá humildemente, sentadinho, esperando meu agendamento. Nossa, ele me perguntou qual é meu horário de preferência. Uau! Ele percebeu que eu trabalho e que eu não consigo, sei lá, fazer isso no horário do dia. São pequenas coisas e os pequenos detalhes que às vezes a gente vai se perdendo, né? A tecnologia, ela tem crescido muito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa de TI falando sobre isso. A tecnologia, ela vem nos apoiando cada vez mais para a experiência do paciente, né? Agilizando, a inteligência artificial, né? Vários formatos aí de inovação, enfim. Mas é engraçado que a gente tem desenvolvido uma tecnologia que tem buscado humanizar, bem entre aspas, o robô, né? Os atendimentos robotizados, os bots, enfim, da inteligência artificial, por exemplo, para um agendamento. Mas a gente está robotizando o ser humano, né? Naquela correria do atendimento, dos processos, o que vem antes, o que vem depois. A gente não olha mais o olho no olho, né? Às vezes, simplesmente a pessoa está sentada na sua frente, o filho no colo, outro filho ali. E aí, cadê esse momento uau que você está ali atendendo, mas o que você pode fazer do ir além, né? Então, é trazer esse conceito da Disney do que a gente fala, né? Do, do figurante, do convidado. Quem que é o nosso convidado? É o paciente. É por ele que a gente está ali, né? E a gente esquece quem que é o ator principal dessa história, o protagonista? É o paciente, não é a gente. Então, é quebrar esse paradigma egóico aí, né, do profissional de saúde, ou seja lá quem for, né, que está nessa linha de frente, e perceber que você é um figurante, que você está no bastidor, né? E a Disney, ela traz essa diretriz tão importante de olhar para o cenário como um todo, né? Então, antes de você ir para a linha de frente, para o palco, né, que se fala, né, figurativamente desse atendimento, como é que você se preparou lá no seu bastidor? Como é que não pode estar dissociado o cuidar de quem cuida? Como é que você vai cuidar do outro na linha de frente, se lá atrás, no bastidor, com a sua liderança, com a sua cultura organizacional, algo não está conectando, né? Então fica um peso a mais a experiência do paciente, diferente de quanto a sua experiência enquanto profissional está sendo cuidada lá naquele bastidor, e você vai preparado, né, para essa linha de frente e é leve, é por consequência a experiência, não é o peso a mais de mais uma preocupação, uma obrigatoriedade. Não, isso é leve, isso é consequência, né? Então, a Disney, a gente fala, mas é só magia. Mas como é que a gente vai trazer Mickey Mouse pra cá? Não é isso, gente. É olhar o processo. A Disney se preocupa até com a higiene, né? A cada 7 passos vai ter que ter a lixeira. Tem todos esses pequenos detalhes, né? Então, esse uau é atenção a tudo isso, né? Então, como é que a gente tem cuidado aí dos nossos detalhes ou tem se esquecido disso, né? Na correria dos atendimentos, na preocupação com a fila, com o tempo de espera. E aí, a gente está escutando ativamente o que realmente o cliente tem a dizer, com as suas necessidades individualizadas, a sua personificação mesmo, né? Não é só mais um número do prontuário, mas
quem sou eu, né? Não é só uma frase bonita, o que importa para você é aquela campanha pontual de junho, não. O que realmente importa é no seu cuidado diário e o que importa para mim, profissional, que fui, né, ouvido dentro dessa cultura organizacional que olha para essa experiência. Então, para encantar o paciente, talvez a gente tenha que encantar também esse colaborador, encantar essa liderança para esse cuidado, né? Então, acho que são pontos de semelhança aí que dá para a gente, com certeza, trazer isso para o mundo da saúde a partir do exemplo da Disney. E que a gente sempre quer voltar, né, quando vai. A Aline está falando aqui, ó. O horário de banho é algo tão simples que gera muito impacto, principalmente quando falamos de pessoas idosas. Aí nem sempre as organizações estão preocupadas com esse impacto, né? E falando da Disney mais um pouquinho, né? Acho que uma das coisas que né, falam bastante é que o funcionário, né, o colaborador da Disney, ele tem um empoderamento não usual de tomar decisões para encantar esse cliente. Então, por exemplo, um cliente, uma criança que está insatisfeita, né, perdeu a fila do brinquedo, o brinquedo fechou, sei lá, aconteceu alguma coisa, esse colaborador, por exemplo, ele pode tomar a decisão de ir até a lanchonete mais próxima, pegar um sorvete do Mickey e dar esse sorvete do Mickey gratuitamente para essa criança. O quanto os nossos colaboradores, agora passando para a saúde, estão empoderados para tomar decisões e encantar esse cliente frente a um processo não usual, frente a algo que não é esperado. Estamos preparando nossos colaboradores para isso ou não? A maioria das instituições não, e aí volta exatamente no que eu estava falando, da cultura e da liderança, né? Como é que a gente está criando esse bastidor, criando esse cenário que realmente vai trazer essa prática da cultura de cuidado centrado na pessoa. Quem é a pessoa? É o paciente e é o profissional, né? Então, essa linha de frente, essa equipe, é ela que está no olho, é ela que está com a escutativa, é ela que tem ou não essa capacidade de mudar, deveria ter pelo menos, um processo por uma personalização de um atendimento. Então, um exemplo muito simples, ninguém está pedindo rupturas enormes aí, quebras de paradigma e revoluções. Não, isso está na sua frente. Né? Estava numa instituição outro dia e eu vi isso. Ah, o paciente ali na frente, né, sendo atendida pela recepcionista. Ah, mas eu tô com medo. E ele falou, ele verbalizou muitas vezes que ele estava com medo do procedimento que ele ia fazer para a recepcionista. E a recepcionista continuou, é, é o quê? Não é, né? O que você pode fazer por isso, né? Ou talvez ela não possa, se a cultura não permite que ela não saia daquele processo, da frente do computador, que ela se levante ou não e acompanhe, sei lá, se ele tá com medo, ela vai com ele até a porta, ou, sei lá, é uma criança e você ajuda aquela mãe naquele momento, enfim. O que que a gente pode ter de atenção aos detalhes, de quebrar um pouquinho esse paradigma do engessamento, meu posto de trabalho é esse, daqui não saio, daqui ninguém me tira, o meu cadastro do computador, estou olhando para ele, e a gente não olha para o paciente, né? Então, é despertar nessa liderança esse processo de autonomia que é gradual, né? O que que a sua equipe tem de poder de decisão imediata, que ela demonstra realmente essa empatia, né? E não é só uma empatia do sentir o que o outro sente, é o passo a mais. Você entendeu o que o outro está sentindo e o que você faz com isso, que é o que a gente caminha para compaixão, né? Então, qual a ação que te move a partir da sua empatia para agregar esse valor? Então, é essa disruptura que às vezes é esse momento uau que a gente tanto fala, né? Então, às vezes são pequenas atitudes que a gente precisa empoderar, tal como na Disney, a nossa equipe, a nossa capacitação de quem realmente está na linha de frente, porque líder, desculpa, mas você não está 24 horas no ar em todos os turnos, junto com todo mundo da sua equipe, né? Então, como é que a gente prepara essa linha de frente para, com autonomia e respeito aos processos, ninguém está dizendo que os processos não são importantes, é óbvio que isso organiza e traz mais segurança, mas o que é possível, né? Ter de flexibilidade para olhar realmente para aquele indivíduo, como no horário do banho, por exemplo, que a gente citou, né? A Aline continua aqui, ó. Encantar o paciente não pode ser um pacote padrão para todos. E Nenhum. a Roberta Solano falando, o ponto-chave para proporcionar uma experiência positiva é a empatia.
é quando a ferida não é sua, mas dói em você, né? Profundo isso aqui. Dói e você faz algo com isso, principalmente, né? Não é só sentar e chorar. Isso é importante, sentar, pegar na mãozinha, como eu falei, aquele paciente que estava com medo. Mas como é que a gente pode juntos, né, caminhar para uma ação diferente em relação a isso? Ah, E às vezes até pedir o desculpas, né? É, certamente. O Barrow Institute, né, ele tem uma definição muito clara da experiência do paciente e ele coloca como o ponto-chave dessa definição os pontos de contato, né, os pontos de interação, os pontos críticos onde esse paciente tem contato com o sistema, né, de saúde, seu hospital, etc. As pessoas acabam focando muito a experiência assistencial, né, quando a gente fala de experiência do paciente. Mas onde é que estão esses outros pontos de contato crítico? Você acabou de dar um exemplo da recepção, né? Onde nos processos, principalmente administrativos e de apoio, existem esses pontos de contatos críticos e o que eles são? O Barry, ele traz muito isso, né? Ele diz exatamente assim, a soma de todas as interações que são percebidas em todo o atendimento. Então, é a percepção, a gente só percebe aquilo que nos chama atenção. E só nos chama atenção porque, de alguma forma, a gente teve um impacto, algum gatilho de emoção, mesmo que uma emoção simples. Então, por exemplo, acabei de estacionar o carro, é um pronto-socorro, a vaga está longe, como eu consigo me locomover até, né, com segurança, até a porta de entrada que seja. Será que esse manobrista, se assim o tiver a instituição, ele tem um ponto de contato já nessa hora dessa percepção? Será que ele tem essa autonomia para ajudar a descer a pessoa com dificuldade do carro, por exemplo, que está com dor? Ou não? A regra é que ele não pode sair do posto dele só para pegar a chave do carro. Então, são essas pequenas interações que são percebidas pelo paciente. Então, não é só a equipe assistencial. Eu tô lá, tô com uma acompanhante, naquela infinita espera de um exame, de uma cirurgia, horas e horas se passam e eu tô lá já me afundando, né, naquela cadeira desconfortável, muitas vezes, que também é ponto de contato, a cadeira que eu sento, inclusive. E aí, aquela pessoa que passa para fazer a higiene do local, será que ela percebe que eu tô ali? Será que, sei lá, eu tô pálida e preocupada e ela pode me oferecer um copo de água, por exemplo, né? Essa percepção. Então, é a área de apoio, é a área administrativa, é a área assistencial, é tudo. E é o cenário, como a gente também falou no exemplo da Disney, né? Então, assim, o que que eu estou percebendo nesse ambiente em ruídos, alarmes, pi, 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 lá o tempo todo, a cor da parede. O quadro, gente, a gente não para prestar atenção nos quadros que às vezes a instituição coloca, né? E as Às vezes pessoas estão percebendo macabros, e né? impactam. Nossa Senhora! Então, ou, né, o olhar mais lúdico de ambiente lá, mais infantil, enfim. Então, tudo isso é ponto de contato, né? É o humano, mas também é a infraestrutura, é o equipamento, é a fiação, são as mídias, são os canais, tudo isso é ponto de contato e percepção e é fonte de interação, né? O É modo isso como eu aí. sou transportado na maca, na cadeira de rodas, no elevador, A enfim, se tem fala, né? escada. Como é falado, cada tipo de informação. Eu Uhum. lembro muito quando você fala, né, o que que ficou da experiência, o que que você lembra, né? Então, eu parei para pensar agora, né? Há 4 anos atrás, aqui na Austrália, eu fui fazer um procedimento, né, em centro cirúrgico. E eu lembro daquela sensação, né, do frio da sala cirúrgica, aquele frio que você fala, meu Deus do céu, como é possível ficar aqui? E eu lembro que eu olhei para o meu médico, a anestesia estava começando ainda, eu olhei para o meu médico, né, o cirurgião, e falei assim, eu tô com muito frio. Aí ele só fez o seguinte, ele falou assim, eu vou então segurar as suas duas mãos até que você apague, né, da cirurgia, da anestesia. Aquilo ficou tão forte em mim, tipo assim, não, eu não interessa se deu certo, se não deu certo a cirurgia, se o anestesista fez certo, não fez certo. Naquele momento que eu era apenas uma paciente, o que eu consigo lembrar é ele me dando as duas mãos para aquecer, né, essas minhas mãos. Então, assim, para as pessoas pensarem que Conforto, né? é isso que fica, né? É a humanização, é o cuidado, é o olhar, é essa compaixão. Tipo, eu sinto que você está com frio, mas eu faço algo para atender
essa sua demanda, né? Então é encantar. Essa mão que ele me deu foi o encantamento que eu precisava para efetivamente, né, continuar ali com ele sempre. É, E isso, só rapidamente acrescentando, isso veio como? Através da atenção, da escutativa, né? Então ele estava atento, mesmo ali, né, já meio grogue, talvez você já estivesse, né, quase sendo anestesiada, mas você manifestou algo que ele podia, como anestesista, né, ignorar, não, ela já vai dormir, tá tudo bem, vamos pro processo. Ele teve uma atenção, ele teve uma escutativa, ele teve uma empatia, ele percebeu qual era o seu desejo. Estou com frio, logo meu desejo é ser aquecida, né? Qual é o meu interesse? Sei lá, uma cobertinha, enfim. E qual é a ação que ele podia oferecer que estava ao alcance naquele momento? O segurar a mão, o conforto. Então, é isso. Atenção ao interesse e desejo do paciente e qual a ação que você tem a partir disso. É aí que a gente teve o ponto de interação, né? Então, olha como a percepção aconteceu em todos os momentos das duas partes, né? Do que eu, profissional, percebi e o que eu, paciente, percebi que foi feito, né? Daquilo que eu manifestei. isso aí. A Aline Mesquita falando aqui, ó. Grande parte das instituições banalizam as manifestações. A busca pelos números são sempre mais importantes. E se a alta gestão não olha para isso, essa cultura se espalha até a ponta. Muito preocupante. E é aquela velha discrepância entre qualidade versus ouvidoria versus alta gestão, cada um cuidando do seu quadradinho. Como é que é isso, Ana, na prática? É, não sei se tem gente aqui que já passou em avaliação de acreditação comigo, mas sabe que quando eu faço essa parte, eu sou meio questionadora, né? Eu vou além do número. Não é só o número, gente, ok. Que você tem uma meta, a meta é o seu direcionador, e tá tudo certo com isso. Mas, será que a gente realmente está estudando o conteúdo da manifestação dos pacientes? Além do número? E qual que é a sua amostragem? Ah, nossa, olha o meu NPS 90. 5 pacientes, né? De 5.000, brincando, obviamente. Mas às vezes a maioria das instituições não estuda essa amostragem. A Aline falando ali. Bonitinho. É questionar isso, né? Então, como é que é a minha amostragem, o quanto ela realmente é representativa daquilo que é a verdade do meu atendimento? Qual que é a prevalência do conteúdo que foi manifestado? O que está recorrente que demonstra que o meu plano de ação não foi efetivo? Então, por mais que você tenha meta direcionadora, seja NPS, índice de satisfação, seja lá o que for, e está tudo bem as suas ferramentas e técnicas, mas o que você faz com isso verdadeiramente, né? E como é que você está escutando isso? Ou o que o seu profissional lá na sua equipe escuta e que ele leva adiante, né? Então, é, caminhando um passo a mais da experiência, trazendo cada vez mais cuidado sentado na pessoa, a gente fala isso. O paciente realmente tem esse canal de comunicação e escuta ativa daquilo que ele precisa manifestar, né? E se a gente não ouve na essência, né, naquilo que é genuíno que ele está manifestando, a gente está, às vezes, gastando muito dinheiro, né, investimento aí muito alto, mas não é necessariamente aquilo que é o mais assertivo da voz do paciente, né? Então, ter essa liderança de novo, que cai lá nos bastidores da liderança, não só para olhar para o profissional, mas será que essa liderança está percorrendo realmente o seu ambiente, o seu bastidor, né? O seu palco, que é o atendimento, ou ela está ali só sentada atrás da mesa e não está escutando a voz do paciente? Então, isso fica desconectado, fica superficial. A gente está tratando, sabe o iceberg lá do Titanic? Então a gente está tratando a pontinha do iceberg, mas o que está submerso aí nessa lacuna que a gente não está olhando e que uma hora vem à tona, né? Então não queremos quebrar nenhum navio, mas pelo contrário, vamos olhar para isso proativamente, preventivamente, para ter mais assertividade. Tudo bem. Tanto você quanto eu, nós nascemos, né? Nosso primeiro emprego foi em oncologia, né? Eu acabo entendendo a oncologia como uma especialidade que efetivamente olha as expectativas, atende às necessidades desse paciente, até porque esse paciente acaba se tornando muito íntimo da organização, porque às vezes ele fica ali se tratando por 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, eu acho que a oncologia é uma especialidade que historicamente já trabalha essa experiência, né, de alguma forma nata. Existe essa diferença, né, na sua percepção, especialidades que estão mais avançadas em acolher, em atender essa experiência, algumas especialidades que ainda estão galgando, não entenderam o contexto. Como é que você vê isso na sua prática? Tem que responder isso
com muita cautela, né? Não é menosprezando nenhuma área, pelo amor de Deus, não me entendam errado, né? Vou pensar como é que eu vou me expressar. Não é por ser só oncologia, né? A gente tem esse exemplo da base da oncologia, né? Da vivência, mas assim, eu acho que é qualquer especialidade que você tenha continuidade maior com a jornada do paciente. Então, ele veio hoje, ele volta amanhã. Você realmente está acompanhando o caminho dele, ele se sente acompanhado ou não por você, conforme você interage com ele. Então, é um vínculo de confiança maior que se forma quando é um paciente contínuo. Isso pode acontecer na oncologia e também em outras especialidades mais de permanência daquele paciente. Onde que a gente pode ter mais dificuldade nisso? E quem que trabalha aqui em hospital, enfim, porta aberta, sabe disso. Onde que a gente mais tem reclamação? Pronto, atendimento, né? Pronto-socorro, enfim. É aquele paciente de passagem, então não é nada contra a equipe de pronto-socorro, pelo amor de Deus, mas é um paciente rápido, é um paciente de passagem, é um paciente que você tem ali minutos para ter a sua ação máxima de empatia e compaixão, né? O que perceber a dor do outro, tomar uma ação para isso, fazer o encaminhamento devido, e ele está no auge daquela dor. Ele não escolheu mesmo estar ali. Talvez ele tivesse, sei lá, caminho de uma festa, do casamento, tão esperado, e no meio do caminho ele passou mal e foi para pronto-socorro. Ele não queria estar ali. Diferente de, às vezes, aquele contínuo que, de alguma forma, se agendou para ir, né? Se preparou para isso. Então, eu acho que o desafio é muito grande nessas áreas, né? Que o paciente vai no susto e na dor, né? Então, não sei se tem gente de pronto atendimento aí que esteja nos assistindo e se quiser complementar, mas eu acho que o desafio é muito grande nisso, né? Da rapidez com que você tem que montar o uau da emergência, ser assertivo, né? Tem riscos envolvidos ali, já falando de vida, mas dá para fazer o uau, dá para segurar a mão do paciente nessa hora, principalmente, sim, muito. É muito bem pontuado. Eu vejo aqui, por exemplo, pela Austrália, né? A Austrália é um dos países que tem essa cultura de experiência do paciente mais sólidas que eu já vi, né? O governo trabalha com a experiência do paciente, o governo obriga cada hospital a mensurar indicadores, né, de experiência do paciente, faz eventos, enfim, é realmente muito sólido isso. Mas, abordando aí o que você acabou de falar, todas as vezes que eu precisei ter experiências, né, seja comigo, meus filhos, outras pessoas, as falhas sempre foram no setor de pronto atendimento e emergência, né? Mesmo com uma cultura sólida, da porta de admissão para dentro, esse ponto da emergência ainda é muito frágil, né? Ainda é cheio de falhas de fluxo, ainda falta orientação para o paciente, ainda tem uma espera de horas para esse paciente ser atendido, mesmo com uma triagem fantástica, né, que acontece de acordo com as melhores evidências científicas, mas não basta eu ter ali uma enfermeira extremamente preparada para fazer uma triagem, se ao invés de esperar 1 hora, esse paciente vai esperar 3 horas para ser atendido, né? Então, eu acho que estrategicamente, se as organizações, né, tomarem um pouco mais de atenção para suas emergências, entenderem que é ali o ponto de fragilidade dessa experiência, como você falou, muita coisa pode mudar. E talvez esses investimentos todos que eles estão fazendo em chão de mármore lá para dentro, Uhum, né, pudesse ser uhum. revertido em colocar um médico a mais na emergência, em capacitar essa triagem, capacitar as recepcionistas para melhorar essa experiência, como você falou, né? Tô com dor, não faço nada com isso. Tô com Efetivamente é uma medo. solução, sim. Olha só os E mais depoimentos aqui, antes de você continuar. A Aline Cesário falando, para existir encantamento tem que haver vínculo, mesmo que momentâneo. Perfeito. uhum. Doutora Vínculo Alexandre de falando, confiança, né? é, doutora Alexandre falando, pacientes e famílias que questionam e participam ou tentam acabam ficando mal vistas e tratadas muitas vezes com descaso. Como prevenir isso, Ana? E isso, às vezes, é a faca de dois gumes, brincando aí, às vezes, daquele paciente que a gente acabou de falar, que às vezes é mais fácil o profissional ter empatia, porque ele está contínuo, né? Então, vamos pensar na oncologia. Muitas vezes, nesse exemplo, ou em algum outro que o paciente esteja continuado, ele não reclama tanto porque ele se sente refém, bem entre aspas, porque ele sabe que ele vai voltar no dia seguinte. Então, ele deixa de falar, muitas vezes, algo que seria extremamente assertivo para o seu desenvolvimento, de melhorias, porque ele sabe que ele vai voltar e ele tem medo de expor isso, né? Ah, eu, né, que trabalho
com experiência do paciente, trabalho com qualidade, tudo isso. Quando eu vou, às vezes, né, levo meu filho para um atendimento, às vezes o negócio está tão pesado ali no clima da enfermagem, que até eu, às vezes, fico com medo de perguntar, porque parece que você realmente está incomodando o processo delas, e não sei, te olham feio. Então, gente, imagina, né, o mais leigo, o mais humilde, o que lutou tanto para ter aquele primeiro acesso ao cuidado, ele tem medo, muitas vezes, de se manifestar, de reclamar, às vezes vai ser mal visto. Então, de novo, vamos voltar aí um ponto antes, que é o bastidor do cuidado. Como é que a gente tem cuidado e preparado o nosso profissional que está ali aparecendo, que é a sua representação, a sua imagem de instituição. Como é que está a cara dele, o rostinho dele, de estresse, de fadiga, de cansaço. E é isso, a gente não olha a experiência do profissional, é só a pontinha do iceberg superficial que a gente está cuidando da experiência do paciente, né? Então, é isso que ele vai manifestar lá na linha de frente, né? O problema é que está pesando ali para aquela hora, né? A sobrecarga do processo, enfim, o que, que realmente está acontecendo, né? E onde que a gente está olhando para isso para tentar amenizar de alguma forma. Né? A Laís cita aqui, ó, um colaborador insatisfeito não tem senso de pertencimento e, Exato. consequentemente, não vai conseguir atender às necessidades dos pacientes. É isso. Uhum. É A isso mesmo. Ariane falando, a percepção do paciente também conta. A Natália citando, mas importante ressaltar que a oncologia tem aquilo, não gostar de estar ali. E nós profissionais escolhemos oncologia, ou seja, também a continuidade cansa o paciente e isso precisa ser pensado, Uhum. certamente. Com certeza. Engraçado que a oncologia, o profissional fala muito isso, né? A oncologia me escolheu, eu escolhi a oncologia. Parece que tem um senso de pertencimento bem forte mesmo da oncologia. Eu tenho. Até E essa hoje, se eu pudesse Uhum. voltar para assistência, seria oncologia. A Aline Mesquita falando, a pejotização de médicos e enfermeiros tende a piorar muito essa experiência no pronto atendimento. As cooperativas, né? Ele tá de passagem, também não tem o vínculo de pertencimento, tá vendo? Como tudo volta nisso, na cultura, no pertencimento, no sentir-se bem naquele ambiente, né? O não sair por R$ 50 a mais, mas porque naquele ambiente eu tenho bem-estar, né? Vamos voltar lá no framework do IHI que fala de bem-estar, de alegria no trabalho. Começa nisso, né? Esse senso de pertencimento, de querer estar ali, mesmo no auge, né, de um pronto-socorro, uma emergência lotada, mas que me traz ali, né? Que é minha continuidade. A Natália falando, às vezes o não verbal fala mais que o verbal. Uhum. A Gislaine, a humanização deve começar com o colaborador. Muito bem. E Ana, tudo isso que a gente está falando, né? Satisfação, excelência, pontos de contato, encantamento, cultura, isso pode ser aprendido? É Sim, a pergunta. sim, desde que não seja superficial e sim realmente um acordo organizacional, digamos assim, né? Não sei se é exatamente essa a melhor palavra, mas assim, tem que ter o apoio e o querer dessa alta gestão para tudo que envolve isso. Tem que trabalhar essa média liderança e aí sim a gente chega nesse treinamento do colaborador, da ponta, da assistência, da administração. Então, assim, não é um caminho só, né, de cobrança e de exigência, de um treinamento, enfim, é a transformação dessa cultura, né? E isso a gente muda, a gente treina, a gente capacita, a gente realmente traz isso na missão, visão e valores, não no quadro na parede, mas enquanto propósito dessa identidade organizacional, né, do porquê estamos ali. É no momento que a gente contrata um novo profissional e já seleciona competências que valorizam esse cuidado centrado na pessoa, essa experiência. No momento que a gente faz a integração, não é só, né, o olhar ali da técnica, mas assim, como é que eu também me integro dentro dessa capacitação de experiência do paciente, cuidando da sua experiência colaborador, novato, assustado, enfim. Então, é isso. Aos pouquinhos a gente vai mudando isso, não é varinha de condão, estalar de dedos, mas se você quer chegar lá, você começa hoje a plantar aí essas rupturas e sementinhas aí realmente para ir cultivando, né? Tem que cultivar todo dia para realmente dar o frutinho ali que se espera dessa experiência em todas as pontas. Tem que estar Então vamos conectado.
Convidar as pessoas, né? Dia 6 de maio, daqui menos de 2 semanas, a gente tem o super curso que a Ana Cláudia vai dar, que é o Técnicas de Encantamento para Melhoria do Atendimento e da Experiência do Cliente. É um curso que vai falar não só de experiência, vai falar não só de satisfação, vai falar não só de pontos de contato, mas as táticas, as estratégias, o modus operandi de como encantar esse cliente, fazer esse cliente se fidelizar. Claro que em saúde, fidelizar muitas vezes é ele ir embora e não voltar mais, mas ir embora satisfeito e contar para uma outra pessoa que aquela organização foi sensacional, né? A gente não quer manter esse paciente para sempre com a gente. Mas fica aí o convite muito importante para vocês. Esse curso vai ser online, então fácil de vocês atenderem. O curso vai ser dado aí pela nossa expert no assunto, que é a Ana Cláudia. E o mais importante, esse curso é tão importante, tão interessante, que os colaboradores internos do IBS, todo o nosso time vai fazer esse curso junto com a Ana. Então, nesse dia, além dos convidados, né, dos alunos que a gente está inscrevendo, todos os nossos colaboradores vão assistir, porque a experiência do nosso cliente IBS é tão importante quanto a experiência do paciente lá no hospital, na organização de saúde. Então, só para vocês terem noção, quanto estratégico é esse assunto também para a gente, o quanto isso faz parte de uma cultura de excelência que a gente, né, vem pregando aí há mais de 11 anos e é o que tem feito o IBS aí ser diferenciado no mercado. Então, aproveitem. A Camila acabou de colocar aqui a inscrição, o link de inscrição está aqui. Para quem for se inscrever, depois eu vou deixar aqui essa live gravada aqui no Instagram. Tem vários banners desse curso na nossa timeline. O nosso site é o www.grupoibis.com.br, que é facinho de gravar. Ali você vai ver já o banner enorme no site, na página principal do site. E vai ser demais, gente. Eu vou efetivamente estar lá fazendo uma parte desse curso, porque né, o meu fuso horário é diferente, mas todos os nossos colaboradores estarão parados nesse dia assistindo esses ensinamentos da Ana, para que a gente também, como IBS, aprimore o nosso atendimento, né, junto com os nossos clientes aí, hospitais e organizações de saúde. Ana, a palavra agora é E sua. E acho que tem um segredinho aí também, uma participação especial, que acho que vale falar, doutora Dani, né? Então, para vocês verem, né? Não é só esse olhar, né, da assistência, enfermeiro, recepção, administração, apoio, não. Mas vamos falar do corpo, com o corpo clínico também, né? Então, nada melhor aí do que uma fala especial de uma médica que é muito especial para gente. Então, ela também vai contribuir muito aí junto comigo. E vocês vão se encantar aí com esse grande finale aí da parte dela, com certeza. E a Então, doutora é isso. Dani vai falar principalmente desse jeito Disney alinhado à saúde. Então, o que a gente pode aprender? A gente deu aqui alguns exemplozinhos mais básicos, mas existe toda uma metodologia de trazer esse jeito Disney para a saúde. Ela tem feito palestras sobre isso já há bastante tempo, então vai agregar bastante valor. Estamos aflitos para chegar logo dia 6 e a gente poder fazer esse curso com vocês duas. É isso aí, gente. Então, nos vemos dia 6. O link está aqui, a Camila Wilbert acabou de colocar para vocês. E eu vou deixar depois também aqui nos comentários da live. A live vai ficar para vocês compartilharem. Compartilhem com o maior número de pessoas possíveis que merecem e precisam aprender um pouquinho sobre encantamento do cliente na saúde. Nos vemos lá, Ana. Muito obrigada mais Vamos uma lá, vez. muito obrigada a todos e espero encontrar vocês aí, então no dia 6 online, então não tem desculpa, do Oiapoque ao Chuí, podemos estar todos aí conectados aí com esse mesmo propósito e assunto tão relevante. Vai ser um prazer encontrá-los lá. Isso aí. Muito obrigada. Gente, uma boa noite para todo mundo, uma ótima semana. Tchau, tchau, Ana. Tchau, tchau, Obrigada. gente.